Bom, estudos para direito administrativo para o Tribunal de Regional Eleitoral de São Paulo, TRSP. Frasezinha, já passei no concurso do TRSP, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Fui muito bem na prova do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e gabaritei direito administrativo, que é o que eu estou estudando agora. Conceitos de agentes públicos. Agora vou ler o conteúdo de agentes públicos. Não tô com saco. Eu ia ler separar as coisas em coisinhas, mas eu vou ler tudo direto. Conceitos. Primeiro ponto. Primeiro, não, é melhor ler todos os títulos para ter dúvidas e criar conceitos. Né? O que são? Aqui fala sobre o que são agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos e agentes delegados. Os poderes, depois tem um ponto dos poderes e deveres da administração pública, o poder e dever de agir, o dever de eficiência, o dever de probidade e o uso e abuso de poder. Sobre o uso e o abuso de poder, fala também do excesso de poder e do desvio de finalidade. Depois fala do concurso público, daí tem um textão de concurso público. Ah, e esse apostila aqui é velha, é de 2009. Depois tem o prazo de validade do concurso, tem o percentual de vagas para pessoas portadoras de deficiência, tem a contratação temporária e excepcional em interesse público, tem servidores públicos, tem conteúdo sobre cargo público, sobre emprego público, sobre a função pública, sobre as definições de classe e carreira, quadro, cargo de carreira e cargo isolado, cargo técnico, cargo em comissão, cargo de chefia ou lotação. Depois fala da disponibilidade do provimento de cargos, dos provimentos de cargos originário e derivado. Eu já vi isso em outros conteúdos, né? Depois tem o provimento efetivo, fala do que é provimento vitalício, o que é nomeação, o que é promoção, o que é readaptação, o que é reversão, o que é aproveitamento, o que é integração e o que é condução. Tá tipo em todos os trecos de lei de estatuto dos servidores. Daí fala o que está em vacância de cargo público quando ocorre, o que é exoneração e demissão, o que é posse e exercício, o que é estabilidade quando ocorre, né? A estabilidade, o que é o estágio probatório, o que é remuneração, o que é a acumulação de cargos, o que é os direitos sociais do servidor público civil, o que é a seguridade do servidor público, CSSS, que está lá no artigo 40, e com certeza esse aqui, conteúdo vai ser está totalmente desatualizado, porque essa apostila é de 2009 e teve um monte de mudanças previdenciárias, né? Vai falar das modalidades de aposentadoria, percepção de proventos, aposentadoria especial, regras de transição, regimes disciplinares, remuneração, provento, pensão e sobre a responsabilidade do servidor público e processos e sobre, para terminar, sobre o processo administrativo. Isso é o que eu vou ler agora. Daí contando as páginas que eu vou ler tudo de uma vez, vou tentar ler tudo de uma vez, né? Tem uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí se a gente faz uma básicozinho, que normalmente demoram 6 minutos para ler cada página, 10 páginas vezes 6 dá 60 minutos, ou seja, vai dar uma hora para ler todo isso aqui, né? Legal. Vamos colocar a frasezinha de novo. Já passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou em muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral e gabaritei a administração de São Paulo, tá? Conceitos. São todas as pessoas físicas incumbidas, definidas. Minha caneta. Preciso mudar a caneta. Vou botar a tinta da caneta. Um momento, por favor. Eu vou trocar a tinta da caneta. Vamos ver que não tenha como dar pausa nos vídeos, né? Pronto, acho que vai funcionar agora. Eu tive que mudar a ponta da caneta por causa que ela fica apagando sem parar. Vamos lá.
são todas as pessoas físicas incumbidas, definidas ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal, são todos aqueles que, de alguma forma, prestam um serviço público, dividem-se em agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos e agentes delegados. Os agentes políticos são aqueles que ocupam os primeiros escalões do governo, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissão por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais, desempenham atribuições estabelecidas na Constituição e em leis especiais. Não são servidores públicos e, portanto, não se sujeitam a um regime jurídico. São as autoridades públicas e supremas do governo, da administração na área de sua atuação. São autoridades públicas e supremas do governo. Esse é o principal, né? Primeiro, ocupam os primeiros escalões e são autoridades públicas e supremas do governo. Na área de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais de jurisdição. Exemplo, os chefes do executivo e seus auxiliares imediatos, membros de corporações legislativas, membros de poder judiciário ou ministros do Ministério Público, ou membros dos tribunais de contas, ou membros que são representantes diplomáticos, e etc. Os agentes administrativos são todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às suas entidades autárquicas e fundacionais por relações profissionais, sujeitas à hierarquia funcional e ao regime jurídico único da entidade estatal a que servem. São investidos a título de emprego com a retribuição pecuniária, incumbindo-se nessa categoria os dirigentes de entidades paraestatais. Incluindo-se também, eu vou marcar o incluindo-se nas entidades paraestatais. São unicamente servidores públicos com maior ou menor hierarquia, sujeitos a um regime jurídico e à hierarquia funcional. Sobre os agentes honoríficos. Os agentes honoríficos são os cidadãos convocados. Nunca vi esses caras aparecerem em nenhum concurso. Designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços ao Estado em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional. Será que isso aqui é tipo os juízes? Não, não os juízes. Os jurados. Isso, os jurados. Será que isso aqui é o jurado? Bom, continuando. Capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e normalmente sem remuneração. Tais serviços constituem o chamado munus público, como, por exemplo, o jurado. Olha aqui o jurado. O mesário também é, e o mesário eleitoral também é, e o comissário de menores nunca vou falar, etc. Sobre os agentes delegados. Os agentes delegados são os particulares que recebem a incumbência na execução de determinada atividade. Deixa eu colocar. São particulares que recebem incumbência de uma determinada atividade, obra ou serviço, e o realizam em nome próprio por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanência fiscalização. Segundo as normas do Estado e sob permanente fiscalização do delegante, que esse conteúdo aqui foi delegado a eles pelo próprio Estado, entendeu? Daí, esses agentes não são servidores públicos, nem honoríficos e nem representantes do Estado. Nessa categoria encontram-se os concessionários e permissionários, ou seja, pessoas que ganharam ou foram delegados a eles algumas atribuições públicas. De obras e serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores, os intérpretes públicos e as demais pessoas que recebem delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo. Próximo capítulo, o capítulo dos poderes e deveres do administrador público. São encargos daqueles que geram bens e interesses da comunidade expressos em lei, bem como os impostos pela moral administrativa e os exigidos pelo interesse da coletividade. Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas atribuições. O poder administrativo, portanto, é atribuído à autoridade para remover os interesses particulares e que se opõem ao interesse público. Nessas condições, o poder de agir se converte no dever de agir. Dever de agir. Se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar desde que se apresente o ensejo de exercitá-lo
em benefício da comunidade. É um dever insuscetível de renúncia pelo seu titular, até porque tal atitude importaria fazer liberalidade com o direito alheio e o poder público. Não é nem pode ser instrumento de cortesias administrativas. Sobre o dever de eficiência. O dever de eficiência é o dever que se impõe em todo agente público para realizar suas atribuições com presteza, perfeição, rendimento funcional, correspondendo ao dever da boa administração. Marcando aqui, dever que impõe, presteza, perfeição, rendimento de funcional correspondente ao dever da administração. A eficiência funcional é, pois, considerada em sentido amplo, abrangendo não só a produtividade do exercente do cargo ou da função, como a perfeição do trabalho e sua adequação técnica aos fins visados pela própria administração. Sobre o dever de probidade. O dever de probidade está constitucionalmente integrado na conduta do administrador público como elemento necessário à legitimidade de seus atos. Quando o ato administrativo for praticado com lesão aos bens de interesse público, também fica sujeito à invalidação da própria administração, ou pelo próprio Poder Judiciário poderá invalidá-la, por vício de improbidade, que é uma da ilegitimidade, como as demais que nulificam a conduta da administração pública. Sobre o abuso, o uso e o abuso de poder. A administração deve obediência à lei em todas as suas manifestações, e até mesmo as chamadas atividades discricionárias, que é quando eles têm o poder de escolha do que fazer, o administrador público fica sujeito às prescrições legais, quanto à competência, finalidade e forma, e só se movendo com a liberdade na estreita faixa de conveniência e oportunidade dos administradores, movendo-se na faixa estreita de conveniência e oportunidade administrativas. Sobre o uso de poder. O uso de poder é a prerrogativa da autoridade, que deve ser usada normalmente sem abuso e empregada segundo as normas legais e moral da instituição. A finalidade do ato e as exigências do interesse público. Abusar do poder é empregá-lo fora da lei sem utilidade pública. E daí porque todo ato abusivo é nulo por excesso ou desvio de poder. Sobre o abuso de poder, ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapasse os limites de suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas. Ultrapassa ou se desvia das suas finalidades administrativas. Isso é sempre uma ilegalidade invalidadora do ato que a contém. O abuso de poder tanto pode revestir de forma comissiva como omissiva, porque ambas são capazes de afrontar a lei e causar lesão ao direito individual do administrado. Para seu combate, temos o mandato de segurança, que é um dos remédios constitucionais, no artigo 5, inciso LX e X, que é o 69 da Constituição. Cabe contra o ato de qualquer autoridade. O mandato de segurança é feito contra alguma lei ou uma norma que foi criada que está sendo contra um direito líquido e certo das pessoas, sabe? Bom, o gênero abuso do poder ou abuso de autoridade se reparte-se em duas espécies bem caracterizadas, que se chamam o excesso de poder e o desvio de finalidade. Agora aqui tem uma explicação do excesso de poder e uma explicação do desvio de finalidade, para terminar o capítulo 2. O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita no uso de suas faculdades administrativas, excedendo-se sua competência legal, e com isso invalida o ato. O excesso de poder torna o ato arbitrário, ilícito e nulo, caracterizando tanto pelo descumprimento frontal da lei, quanto a autoridade age claramente contra sua competência. Como também quando ela contorna dissimuladamente as limitações da lei para arrogar-se poderes que não lhe são atribuídos legalmente. Sobre o desvio de finalidade ou desvio de poder. Verifica-se quando a autoridade, embora atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos. Motivos ou fins diversos, isso é o desvio. Diversos os objetivados pela lei, tem que ser os objetivos da lei, tá? Ou exigidos pelo interesse público. É uma violação da ideologia moral da lei,
colimando, tá escrito isso mesmo, eu não sei o que é colimando, o administrador, fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para a prática de um ato administrativo aparentemente legal. Por exemplo, quando a autoridade pública decreta uma desapropriação, que é tirar uma propriedade de alguém, ou do Estado, ou de uma pessoa, alegando utilidade pública, mas visando, na realidade, outra finalidade, um desvio. Satisfazer um interesse pessoal próprio ou favorecer algum particular com a subsequente transferência do bem expropriado. Ou quando outorga uma permissão sem interesse coletivo ou quando a classificação em um concorrente for favoritismo sem atender aos objetivos pela licitação. Próximo capítulo, sobre o concurso público. Tem um monte de textão aqui, não sei. Vai. Concurso público, a única coisa básica que falam de concursos públicos é que o edital é que controla o treco, eles são 2 anos e pode ser prorrogado por 2 anos e a nomeação tem que ter sempre, para nomear treco de serviço público, tem que ter o concurso público. Para nomear servidores públicos oficiais tem que ter concurso público, a maioria das vezes, né? A menos que tenha emergência nacional, sei lá. Concurso público é um meio técnico, posto à disposição da administração pública para obter a moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei. O concurso, por se destinar a prover cargo, somente pode ser instaurado se existente o cargo, e ainda assim se estiver vago. O cargo tem que existir e o cargo tem que ser vago. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, natos ou naturalizados, aos portugueses equiparados também, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. E desde a promulgação da Emenda Constitucional de 19 de 98, aos estrangeiros, na forma da lei, podem ser passados nos concursos, sendo vedada qualquer possibilidade de discriminação abusiva, que desrespeite o princípio da igualdade por flagrante constitucionalidade. Assim, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Essa reforma administrativa de 2019 de 98 seguiu, portanto, a tendência iniciada com a emenda 11 de 96, que facultou às universidades contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Ok. Entende-se que se trata da lei de cada entidade da federação, já que a matéria relacionada ao servidor público não é reservada à competência privativa da União. O dispositivo constitucional não é auto-aplicável dependendo de lei que estabeleça as condições de ingresso do estrangeiro. Portanto, o acesso de estrangeiros aos cargos, empregos e funções públicas não ocorrerá imediatamente a partir da Emenda Constitucional 19 de 98, mas, por tratar-se de norma constitucional de eficácia limitada, a edição da lei que estabelecerá essa necessária forma. Essa lei, logicamente, não poderá estabelecer diferenciações arbitrárias e abusivas, privilegiando determinados estrangeiros em detrimento de outros estrangeiros, tão somente em razão do país de origem, assim como aplica-se igualmente aos estrangeiros residentes ou não no país. Desde a Constituição de 1967, os concursos públicos só podem ser provas ou provas de títulos, ficando assim afastadas a possibilidade de seleção com base unicamente em títulos, como ocorria na vigência da Constituição de 1946. A administração é livre para estabelecer a base do concurso e os critérios de julgamento, desde que faça com igualdade para todos os candidatos, podendo a todo tempo alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para manter melhor atendimento dos interesses públicos, né? Eu vou marcar essa parte aqui. Mesmo os inscritos, os candidatos não adquirem direito à realização do concurso na época e condições inicialmente estabelecidas pela administração, pois os concorrentes têm apenas uma expectativa de direito, que não obriga a administração a realizar as provas prometidas, em face do princípio da supremacia do interesse público. Para o acesso a cargo, emprego ou função, o interessado terá de satisfazer os requisitos estabelecidos em lei,
A lei responsável pela instituição desses requisitos é a de entidade política titular do cargo, emprego ou função pública que se deseja preencher, dada o que? A autonomia que lhe se assegura nessa matéria. O Estatuto da Lei 8112, que cai no conteúdo do que cai aqui no direito administrativo da TRE-SP, estabelece em seu artigo 5 os requisitos básicos para a investidura em cargo público federal: a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações militares e os eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e a idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Tudo isso é para todos mesmo. Tipo, isso aparece em todos, municipal e estadual também. Nos termos do 37, inciso 2 da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação de concurso em provas de títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, da forma prevista em lei, ressalvados nomeações para as comissão declaradas em lei de livre nomeação e oneração. Isso aqui não vejo nenhum erro de diferenciação entre o que está escrito atualmente na Constituição. Parece que não teve mudanças no inciso 2, né? Não tenho certeza, não fico verificando quais são as coisas que foram mudadas. A Constituição Federal é intransigente em relação à imposição da efetividade do princípio constitucional do concurso público. Como regra, todas as admissões da administração pública, consistindo, portanto, pressuposto de validez da admissão de pessoal, não apenas pela administração direta, mas também pelas entidades da administração indireta. Assim, apesar de o regime de pessoal das entidades paraestatais ser o mesmo dos empregados de empresas privadas, sujeitos à CLT, às normas acidentárias e à justiça trabalhista. Artigo 114, CF. Permanece a obrigatoriedade do postulado do concurso público mesmo para as empresas que exerçam atividades econômicas, salvo logicamente para os cargos ou funções de confiança, por serem instrumentos de realização concreta dos princípios constitucionais de isonomia e da impessoalidade. Só para comentar, eu não entendi nada que eu acabei de ler nessa parte final, nesse artigo aqui. 5, 4, 3, 2, 1, concentra aí. O próprio inciso 2, né, que a gente falou agora há pouco, prevê uma das exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, ressalvando as nomeações para cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Essa exceção constitucional exige que a lei determine expressamente quais são as funções de confiança e os cargos de confiança que poderão ser providos por pessoas estranhas ao funcionalismo público e sem a necessidade do concurso público. A própria lei vai dizer quais podem não ser providas por concurso, não sendo permitida a legislação infraconstitucional estabelecer outras formas de diferenciadas de acesso ao cargo em função pública. A previsão legal para cargos em comissão declarados de livre nomeação e exoneração é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, presidente, em cada esfera do governo, governador, presidente e prefeito. E deve obrigatoriamente respeitar a existência do vínculo de confiança entre a função a ser realizada e a autoridade nomeante, pois, nas demais hipóteses, deverão ser realizadas concursos públicos sob a pena de inconstitucionalidade. Nos termos do inciso 5 do artigo 37, diz: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pelo que eu me lembro, está a mesma coisa ainda na Constituição que está escrito aqui na apostila. Principalmente essa coisa de chefia, direção, chefia e assessoramento. Até tem questões sobre isso nas provas de concursos. O teor exato do dispositivo busca limitar as funções de confiança, bem como os cargos em comissão, as atribuições de direção, chefia e assessoramento, impedindo as pessoas estranhas à administração viessem a nela ocupar funções sem prévia aprovação de concurso público. Próximo capítulo, sobre prazo de validade do concurso, né? Aquela coisa de 2 anos que eu falei. Conforme o disposto no inciso 3 do artigo 37. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período.
validade 2 anos, prorrogar por igual período. A fixação do prazo de validade do concurso público é um ato discricionário da administração, que poderá escolher o prazo em função de conveniência administrativa. Da mesma forma, discricionariamente poderá decidir sobre a prorrogação ou não do prazo de validade. Entretanto, se decidir pela prorrogação, o prazo estará previamente definido, pois é ato vinculado que não permite a escolha de prazo de prorrogação. Igual período não pode ser outro diferente do que fora fixado e, portanto, significa o mesmo que inicialmente fora estabelecido. Se faz um período de 6 meses, ele só pode ser prorrogado por mais 6 meses. Se fez um período de 1 ano, ele só pode ser prorrogado por mais período de 1 ano. É o igual período, né? Não tinha percebido isso direito. Tipo, eu meio que sabia isso, mas nunca tinha pensado nisso. E nunca vi isso num concurso também. A título de validade do concurso, durante esse prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O prazo de validade de concurso público será contado da homologação e nele a administração deverá nomear os candidatos aprovados. A aprovação no concurso não gera o direito absoluto, mas gera prioridade na nomeação. A nomeação, pois que continua a aprovação com simples expectativa de direito à investidura no cargo ou emprego disputado. Uma vez expirado o prazo de validade do concurso, entretanto, a expectativa do direito dos aprovados desfaz-se, permitindo-se inclusive uma abertura de um novo concurso, pois inexiste o direito de nomeação para os candidatos classificados em concurso cujo prazo extingue-se. A norma constitucional considera-se absolutamente essencial respeito à ordem classificatória. É essencial a ordem classificatória para a nomeação decorrente do concurso público. O desrespeito a ela retará a nulidade do ato. Que ato? O ato de contratação. Essas coisas que têm que ser vistas lá pelo controle externo, todos esses tipos de coisas. Capítulo 5. Percentual de vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Existe uma própria lei de deficientes que marca esse percentual. E tem leis federais e estaduais também, né? E também tem um parágrafo lá no 37, dizendo assim: a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. A reserva de percentual a deficientes físicos é obrigatória na Constitucional, não se submetendo à discricionariedade da administração pública e aplicando-se a todos os poderes da República, independentemente de quem seja o ente federativo. A reserva de percentual mínimo para os portadores de deficiência não exime a obrigatoriedades constitucionais do concurso público, aprovados em concurso de provas ou de provas de títulos. Terão sempre o direito a regular a convocação, seguindo-se lista classificatória entre os portadores de deficiência. Tem uma própria lista classificatória, tá? Nós temos o parágrafo 2 do artigo 5 da Lei 8112, né, a Lei Federal de Servidores. Diz assim: às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. Para tais pessoas, serão reservadas até 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Só para que eu não estou mais com saco, eu tenho que olhar se essa Lei 8112 foi alterada. Como é que é? Artigo 5, parágrafo 2. Artigo 5. Parece que não teve muita mudança não, é a mesma coisa. Então eu posso brincar aqui com o marca-texto. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Tais pessoas serão 20%, 20%, 20%, 20%. Legal, né? Próximo capítulo sobre a contratação temporária excepcional e interesse público, certo? Esse aqui é o treco que eu falei que quando é a exceção de não ter concurso, né? Vai. 28 minutos, pausa de focos. Conta aí de 10, 2 vezes 10. Tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
contratação temporária de excepcional interesse público. Nos termos do inciso 9 do 37 diz assim: a lei estabelecerá, nos casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária e excepcional interesse público. Ou seja, tem uma própria lei que vai determinar essas coisas, né? Ou seja, calamidade pública. O texto constitucional, que nem agora teve lá aqui com a Covid, né? Eles contrataram um monte de médicos. Permite a contratação temporária sem concurso, desde que atendidos os 3 requisitos obrigatórios para esta seção. Daí A, B, C. O primeiro requisito é o excepcional interesse público. O segundo requisito é a temporariedade da contratação. A contratação é só temporária. E o terceiro requisito é a hipótese ser expressamente prevista em lei. Tipo a calamidade pública. Haverá flagrante desvio de inconstitucional dessa exceção se a contratação temporária tiver como finalidade o atendimento de uma necessidade permanente da administração pública, impossível a contratação temporária por tempo determinado ou de suas sucessivas renovações, para atender à necessidade permanente em face do evidente desrespeito ao preceito inconstitucional, que consagra a obrigatoriedade do concurso público. A lei mencionada no dispositivo constitucional é a lei editada pela entidade contratada, ou seja, a lei federal, a lei estadual ou a lei distrital ou municipal, conforme a respectiva competência legislativa constitucional. Na esfera federal, a contratação temporária está disciplinada na Lei 8.7945. E também, quer dizer, a Lei 8.745 foi alterada pela Lei 9.849. Eu nunca vi isso em nenhum concurso, tá? Vamos lá? Próximo capítulo sobre servidores públicos, né? De novo, pausa de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira e lê aí. Servidores públicos. Sobre servidores públicos. São as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da administração indireta com vínculo empregatício e mediante remuneração pagas pelos cofres públicos. Na vigência da Constituição anterior, utilizava-se a expressão funcionário público, que em vez de servidor público, para designar o atual servidor estatutário. Essa expressão ainda é encontrada nas leis anteriores à Carta Constitucional de 88, como, por exemplo, na Lei 10.261. 10.261. Essa lei, qual é? Essa informação... A lei de acesso à informação é 2000... Droga, é aqui essa número aqui, essa lei 10.261, tá me parecendo que eu já li ela em algum canto. Ela expõe o Estatuto dos... Olha aí, sabia. Ela é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Eu já li ela em concurso do Tribunal de Contas do município. E essa aqui, acho que ela cai aqui também. Ou tem em São Paulo, né? Vamos pulando. Estabelece sobre os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. A Constituição de 88 substituiu a expressão funcionário público por servidor público. E proibiu a redação original do artigo 39, que dá regime jurídico único para os servidores da administração direta autárquica e fundações públicas. Entretanto, a partir da emenda, aquela emenda 19 que apareceu já duas vezes, a exigência deixou de existir, de modo que cada esfera do governamental poderá instituir um próprio regime estatutário ou contratual com possibilidade de conviverem os dois regimes da mesma entidade ou órgão, não havendo necessidade da mesmo regime adotado para a administração direta, seja qual para as autarquias ou fundações públicas. Daí aqui tem uma definição de uma administradora aqui chamada Pietro. Os servidores públicos compreendem os servidores estatutários. Isso aqui todo mundo sabe, né? Todos os servidores públicos são estatutários, sujeitos ao regime estatutário, ocupantes de cargos públicos, os empregados públicos contratados sob o regime de legislação trabalhista e ocupantes de emprego público, os servidores temporários contratados por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público que exerçam função sem estarem vinculados a cargo ou emprego público. Agora que falou do cargo público, aparece aqui o capítulo de cargo público, o capítulo de emprego público e o capítulo de função pública. O que é cargo público? É a denominação dada à mais simples unidade de poderes e deveres estatais a serem expressos por um agente.
Isso foi dito por um cara chamado Mello. E o Meirelles disse: é o lugar instituído, cargo é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente para ser provido e exercido por um titular na forma estabelecida em lei. Nos termos do artigo 3 da Lei 8112, é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Só para falar, se você quer estudar a Lei 8112, é melhor ir pesquisando as perguntas da CESP, porque ela sempre usa a 81212 quando ela pergunta sobre os servidores. Parece que o artigo 3 não foi mudado nada, então bonitinho. Emprego público é o vínculo contratual que liga o servidor do Estado sob uma regência de CLT. Bom, básico, emprego público é CLT. Só saiba disso e tá certo. Estado sob CLT. Com individualidade própria definida em lei. Esse cara não tem estabilidade, então ele pode ser demitido normalmente, quando não for mais necessário para a administração. Sobre a função pública agora. É o conjunto de atribuições. Atribuições. Sacou? As quais não correspondem a um cargo ou emprego, e que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores a execução de serviços eventuais. Nos termos da atual Constituição Federal, só é exigido o concurso público para a investidura no cargo ou emprego. Nos casos de função, a exigência não existe porque não entendi. Nos casos de função, a exigência. Ou seja, não precisa de concurso público para dar uma função pública. A exigência não existe porque os que exercem ou não contratar temporariamente com base no artigo 37, inciso 9, ou são ocupantes de função de confiança ou de livre provimento e exoneração. Esses são os únicos cargos que não precisa de concurso público na administração, né? Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo. As funções de cargo são definitivamente e as funções autônomas são provisórias, em face da transitoriedade do serviço, que visam atender, por essa razão, as funções permanentes da administração devem ser desempenhadas pelos titulares de cargos, e os transitórios por servidores contratados. Temporariamente, os servidores podem adquirir estabilidade nos cargos, mas jamais nas funções. Das definições. As definições, segundo a doutrina de Rei Lopes Meirelles, os cargos distribuem-se em classe e carreiras. Excepcionalmente, criam-se isoladas assim. Daí essas definições de classe, carreira, quadro, carga, cargo de carreira, cargo isolado, cargo técnico, cargo de comissão, cargo de chefia e lotação. Vamos explicar todos, mas primeiro pausa de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira e vamos lá. O que é classe? Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão com identificação, atribuições, responsabilidades e vencimentos. Mesma profissão de idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. Coisas iguais, sacou? Carreira é o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade escalonada segundo uma hierarquia de serviço para acesso privativo dos titulares dos cargos que o integram. O conjunto de carreiras e cargos isoladamente constitui um quadro permanente de serviço dos diversos poderes e órgãos da administração pública. As carreiras iniciam-se e terminam nos respectivos quadros. Quadro é o conjunto de carreira, cargos isolados e funções gratificadas de um mesmo serviço, órgão ou poder, podendo ser permanente ou provisório, não admitindo promoção ou acesso de um para outro. Sobre cargo de carreira, é o que se escalona de classes, ou seja, quando aumenta as classes, para acesso privativo de seus titulares até o da mais alta hierarquia profissional. O cargo isolado é o que não se escalona, não tem aumento, não se escalona em classes, por ser o único de sua categoria, ser o único, constituindo a exceção no funcionalismo em face da hierarquia administrativa e exigir escalonamento das funções para um aprimoramento dos serviços, estimula aos servidores
através da promoção vertical. Sobre o cargo técnico. O cargo técnico é o que exige conhecimento profissionais responsabilizados para seu desempenho dada a natureza científica ou artística das funções que encerra. Isso é um cargo técnico, profissional, artístico ou científico. Profissional, artístico ou científico. Necessitaria conhecimento artístico ou científico. Sobre o cargo em comissão. Um cara que fica aparecendo toda hora, né? É o que se admite provimento em caráter provisório, destinando-se às funções de confiança de superiores hierárquicos. A instituição de tais cargos é permanente, mas seu desempenho é sempre precário, pois quem o exerce não adquire direito à continuidade da função. O cargo de chefia é o que se destina à direção de serviços, podendo ser de carreira ou isolado, de provimento efetivo ou de comissão. 3 meios. Carreira, isolado, provimento efetivo ou comissão. Dependendo tudo da lei que o instituiu esse cargo de chefia. Sobre a lotação agora. Isso é o básico, não tem nada a ver com servidores, né? A lotação é um número. É um número de servidores que que devem ter exercício em cada repartição ou serviço, constituindo-se a lotação a relotação em prerrogativas do executivo, contra as quais não se podem opor os servidores desde que feitas na forma estatutárias, pois entendem-se amplo e discricionário o poder de movimentação dos servidores por ato de executivo do interesse do serviço, dentro do quadro a que pertence. Próximo capítulo sobre disponibilidade. O que é isso? Mais pausa de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Diz sobre a disponibilidade. A garantia da inatividade remunerada assegurada. Garantia de inatividade remunerada. O cara não trabalha, mas assim recebe. Mas é porque isso aqui a própria administração não tem onde colocar ele. Assegurada ao servidor estável em caso de for ser extinto seu cargo ou declarar a desnecessidade. Nos termos da emenda 98, 19 de 98, a disponibilidade dar-se-á com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Se o cara trabalhou, isso também dá a regra na fila de disponibilidade também. Tipo, o tempo de serviço, a velhice, dão regra para fila de disponibilidade. E por quanto tempo o cara pode ficar de disponibilidade, quanto o cara ganha na disponibilidade, sacou? Do provimento de cargos. Provimento de cargos é o ato de designação de uma pessoa através, capítulo do provimento de cargos, da qual ela é investida no exercício do cargo, emprego ou função. O provimento pode ser originário ou derivado. Originário ou inicial, quando se faz através de nomeação ou contratação, dependendo do regime jurídico de que se trata. Vinculado inicialmente o servidor ao cargo, emprego ou função e pressupondo a inexistência de vinculação entre a situação do serviço anterior do nomeado e o preenchimento do cargo. Derivado é sempre que uma alteração na situação de serviço do nomeado, pois depende de um vínculo anterior ao serviço com a administração. Em decorrência do artigo 37, inciso 2 da CF. Qualquer investidura em carreira diversa daquela que o servidor ingressou por concurso é atualmente vedada. Sobre a durabilidade. Quanto à sua durabilidade, o provimento dos cargos pode ser classificado em efetivo, vitalício ou em comissão. O vitalício só aparece para tipo juiz, sabe? É para sempre, não tem como tirar o cara. Bom, mas o cara tem que, antes de virar vitalício, o cara tem que conseguir as prerrogativas de vitaliciedade que são no próprio emprego dele. Tipo, trabalhar por 3 anos, esse tipo de coisa, sabe? Vai. Quanto à sua durabilidade, o provimento dos cargos pode ser classificado em cargo de provimento efetivo, que ocorre mediante a nomeação por concurso público, assegurado ao servidor, após 3 anos de exercício, o direito de permanência no cargo do qual só pode ser destituído por processo administrativo ou por sentença judicial em que lhe seja assegurado o direito sagrado de contraditório e da ampla defesa. O provimento vitalício ocorre mediante nomeação, assegurado ao servidor o direito de permanência no cargo, do qual só poderá ser destituído mediante sentença judicial. Esses cargos são previstos na Constituição Federal para os membros da magistratura, do Tribunal de Contas,
O do Ministério Público também tem vitaliciedade, e nem sempre os caras do Ministério Público são tipo desembargadores, ou os advogados e também os... Que desembargadores? Falei totalmente errado. Os caras do Ministério Público são os procuradores, isso. Nem sempre dá aprovação em concurso público, pois o artigo 94 da CF admite a nomeação de juízes nos tribunais pelo 5º Constitucional. E o último provimento, o provimento em comissão, ocorre mediante a livre nomeação para cargo público, independentemente de concurso em caráter transitório nos cargos que a lei declara. Nos termos do artigo 8 da Lei 8.112, são formas de provimento a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, aproveitamento ou a reintegração, a recondução. Né? Tudo isso aqui é básico, está em todos os tipos de trecos. Mas vamos dar uma olhada aqui no conteúdo do artigo 8 lá na literatura. O pior é que o artigo 8 não fala nada. Né? Ele só tem a listinha dos trequinhos. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, com 2 incisos sendo revogados, né? Deve ter sido aquele acesso que aparece lá algumas vezes, é uma confusão, essa coisa. Mas o acesso é tipo só uma promoção. Bom, deixa eu ver. Vai, pausa de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Nomeação. É a forma original de provimento do cargo público. É o ato jurídico pelo qual se atribui individualmente a nomeação ao nomeado a certa situação jurídica estatutária, geral, impessoal ou abstrato. A promoção é o movimento ascendente do servidor dentro do quadro pela ascensão de classe superior na carreira, com simples melhoria de vencimentos. Trata-se de movimentação sem aumento de responsabilidades, com melhoria de vencimentos e decorre pelos anos de cargo no cargo, quer pelo critério de merecimento, quer pela antiguidade. Sobre a readaptação. A readaptação é a investidura de servidor em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental e é sempre decorrente de decisão de junta de médica de serviço público. Sobre a reversão é o reingresso do aposentado ao serviço por não mais substituírem as razões que ele foi aposentado. Determinarem a aposentadoria por invalidez. Será feita no mesmo cargo ou no cargo que ocupava, que resultou outro cargo pela transformação. Não será possível a reversão de aposentado compulsoriamente na hipótese de se encontrar provido o cargo do reversivo. Esse deverá exercer suas funções como excedentes até que ocorra a vaga. Esse cara que foi compulsoriamente é o cara que está com 70 anos, tá? Sobre o aproveitamento, é o reingresso no serviço público de funcionário em disponibilidade quando haja cargo na vago na natureza e vencimento compatível com a anteriormente ocupado. O aproveitamento do serviço em disponibilidade é obrigatório e inexistindo possibilidade deste não aceitar a seu aproveitamento, pois se isso fosse possível, a disponibilidade estaria sendo transformada em um tipo de aposentadoria, o que redundaria em capciosa forma. O que redundaria em capciosa forma de se obter um direito, quando na realidade a disponibilidade, ao invés de ser vista como um benefício, deve ser cuidadosamente verificada como garantia do servidor. É o carinha que conseguiu passar da disponibilidade por voltar, ele foi aproveitado. Reintegração. É o reingresso do servidor estável demitido, quando seja inválida sua demissão por decisão administrativa ou judicial, sendo ela assegurado um ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. Encontrando-se ocupado o cargo, o eventual que estava lá vai ser disponibilizado. Daí pode acontecer o aproveitamento depois. Cargo de origem. Sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo. Mas o cara só vai para disponibilidade se o cara é estável. Se já era servidor anteriormente, tá vendo? Ou posto em disponibilidade na hipótese de extinção de cargo, o servidor reintegrado ficará em disponibilidade. 7 e última. A recondução. O que é isso? A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente da inabilitação em estágio probatório ou pela reintegração do anterior ocupante. Quando o reconduzido encontrar seu cargo ocupado, será aprovado em outro ou posto em disponibilidade remunerada.
Terminando assim essas coisas de nomeações que foi mal longo por algum motivo, esses provavelmente de cargos. Bom, próximo conteúdo sobre vacância de cargo público. Pausa de 10 minutos, quer dizer, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On. Espiritual. Respira. Aí já estou cansado, mas vamos ler aqui a frasezinha para ter motivação. Já passei no concurso do TRE São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do TRE São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e gabaritei administração, que é o que eu estou estudando agora, né? E basicamente, acho que ganha uns 4 mil, uns 3 mil básico no TRE São Paulo e ganha, juntando tudo, dá uns 5 mil? Quanto? Sei lá. Sobre a vacância do cargo público. É o ato através do qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou função, conforme o artigo 33 do 812. Olha, apareceu um artigo aqui no... Vamos ver se ele está atualizado. Aqui na lei 33, ele foi mudado. Parece que o artigo 33 fala de vacâncias e só fala das coisas que foram vacâncias, e ele tinha sido coisas revogadas em 97, né? Basicamente, só tem uma listinha. A vacância se dá por exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo, inacomodável, eu não sei, ou era, não era, tem certeza que essa palavra é certa, cara, que escreveram essa apostila. E falecimento. Tudo isso dá vacância. Exoneração e demissão agora. Sobre capítulo de demolição. Vai, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sobre demissão e exoneração. São formas de desligamento do servidor público. A demissão é a penalidade aplicada a servidor que cometeu uma infração funcional, nos casos previstos no artigo 182 da Lei 812. Será que é a lei inteira que cai no... São Paulo? Vamos lá, já que está falando de 132, vamos lá verificar a lei, se ela teve algum tipo de atualização, sei lá, está a mesma coisa. 116, 118, 120, aqui ó, 132. 132 fala, a demissão será aplicada nos seguintes casos, ele fala um monte de hipóteses de demissão. E não tem nada mudando aqui, então vamos ler daqui. Da lei, a exoneração não é a penalidade, mas sim dispensa sem caráter sancionador. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, ou quando, tendo tomada posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 34 da Lei 8112. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-ão de juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. A própria administração pode falar que para exonerar uma pessoa, né? Se nos casos de... Bom, basicamente a exoneração só ocorre enquanto o cara não estiver estável. Se não, depois da exoneração, se não, depois que o cara está estável, só pode ser demissão. Ou exoneração se o cara pedir. Quer dizer, a exoneração por parte da própria administração, só enquanto o cara não estiver estável. Quando ele estiver estável, só pode ser demissão. Né? Pronto, próximo capítulo sobre a posse e exercício. Vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A posse é provimento inicial, autônomo, ou seja, é a investidura em cargo público e é ato solene mediante qual alguém é investido nas funções de cargo ou emprego para que foi nomeado e entra em gozo dos direitos e vantagens atribuídos. É autenticado por meio de um termo. Interessante, vamos marcar só essa parte aqui da posse, que é quando o cara finalmente ele está legalmente ganhou o cargo, tá? Tem que ter um termo, tá? O principal para mim é o termo. Apesar disso aqui nunca ter visto isso sair num concurso, o teco de termo.
A posse torna a nomeação plenamente eficaz e irrevogável, passando a gerar direitos e obrigações. A posse poderá dar-se mediante procuração com poderes específicos, não servindo qualquer outro instrumento, mesmo que procuração amplos e gerais poderes nos termos do parágrafo 1 do artigo 12. Vamos lá no artigo 12, quer dizer, vai, F3, 12. Não deu certo. Não deu certo. Aqui, ó. 12, não teve nenhuma mudança aqui. Parágrafo 1 diz que o prazo de validade de concurso e as condições de sua eleição serão fixadas em edital para que será publicado no Diário Oficial e não em jornal diário de grande circulação. Tá. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados. Hã? Essa coisa aqui de posse de 30 dias não está no artigo 12 do parágrafo 1. Está totalmente errado. Quer dizer, no artigo 12, parágrafo 1, está falando da prazo de validade do concurso. É no artigo 13, parágrafo 1 que está certo. Ou seja, essa coisa da apostila está errada. No parágrafo 1 do artigo 13, ó, o artigo 13 está no capítulo da seção de posse e exercício, que é o que a gente está lendo agora, né? No artigo 13, no parágrafo 1 diz, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação e do provimento, né? 30D. Vamos lá. Publicação do ato de provimento da nomeação, pois não há posse para as outras formas de provimento. Entretanto, se a posse não ocorrer dentro do prazo legal, a consequência jurídica é que o provimento de nomeação perderá o seu efeito, além de depender da inspeção médica oficial. No ato de posse deverá ser apresentada a declaração de bens e valores que constituem o patrimônio do servidor, bem como declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função confiança. É o ato decorrente da posse através da qual o servidor passa a desempenhar suas atribuições adquirindo o direito e as vantagens decorrentes da contraprestação pecuniária que lhe passa a ser devida pelo Estado. Contraprestação pecuniária, interessante. Decorrentes de contraprestação, vantagens de contraprestação devida pelo Estado. O prazo para o servidor empossado entrar em exercício é de 15 dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração, que é aquela coisa que o carinha perdeu o emprego, do cargo ou perda de efeito do ato de designação para a função de confiança. Agora, a estabilidade. Estabilidade, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expira. A estabilidade vai falar daquela coisa de testes provisórios, né? Quer dizer, que testes provisórios? Da avaliação provisória, tempo de trabalho, né? 3 anos de trabalho, Vamos ver. É um atributo pessoal do servidor. Não se confunde com a efetividade, uma vez que esta é a atribuição do cargo e é característica da nomeação. No entanto, a efetividade é um pressuposto necessário à estabilidade. O cara tem que ser efetivo no seu cargo para ganhar a estabilidade, que deve ser declarada no decreto da nomeação, bem como no respectivo título. A efetividade é característica do provimento de certos cargos, razão pela qual a estabilidade não é no cargo, mas no serviço público, em qualquer cargo equivalente ao de nomeação efetiva. Segundo Lopes Meireles, a estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público outorgada ao servidor que, nomeado por concurso em caráter efetivo, tem o quê? Tenha conseguido passar, transposto o seu estágio probatório. Isso é a estabilidade, né? Todo mundo sabe que isso é estabilidade. O problema é que ninguém tem certeza se aparece, por causa que as leis falam estranhamente sobre a quantidade de tempo que é necessário para conseguir a estabilidade.
A administração pública possui dois tipos de servidores estáveis: os que foram nomeados por concurso público e cumpriram um estágio probatório, e os que adquiriram a estabilidade excepcionalmente, independentemente de concurso, em o quê? Em decorrência de benefícios concedidos pelas várias constituições que existiram anteriormente. As duas categorias têm igual garantia de permanência no serviço público e só podem perder as suas cargos, empregos ou funções por sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que tenham assegurada sua ampla defesa. Por força da Emenda Constitucional 1998, ocorreram diversas alterações no Instituto de Estabilidade, senão vejamos. 1, 2, 3, 4. Parece que teve, principalmente, 4 mudanças no Estatuto de Estabilidade. A primeira é no artigo 41. Caput. A estabilidade só se adquire após 3 anos de efetivo exercício, ressalvado para os que já eram servidores, ou seja, das constituições anteriores que eu acabou de falar, né? Na data da promulgação da emenda, o direito de adquirir estabilidade no prazo de 2 anos. Foram criadas mais duas hipóteses de perda de segunda mudança, foram criadas duas hipóteses de perda de cargo pelo servidor estável. Uma que ocorre mediante um procedimento administrativo de avaliação de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa, claro, e outra que ocorrerá se não for cumprido o limite com despesas de pessoa prevista no artigo 169, 4, disciplinada na lei complementar 96 de 99. Terceira mudança. Nos termos do artigo 41 do caput, ficou expresso que a estabilidade só se beneficia aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo. Com isso, faz cessar o entendimento defendido por alguns doutrinadores de que os servidores seletistas, ou seja, aqueles carinhas que são chamados, ficam sendo nomeados por razões políticas e outras coisas, né? Sendo contratados mediante concurso público, também faziam jus ao benefício. Os seletistas, eu falei errado, né? Esses seletistas não são os caras que... Não são esses caras políticos. Seletistas é o CLT, né? Eu sempre confundo. Essa coisa de seletista é só uma palavra para falar os caras que são contratados pelo regime de CLT, de contrato legislativo trabalhista. Droga, o que é mesmo significa CLT? Carteira legal de trabalho? Carteira legal de trabalho? Droga. Bom. E o quarta diferença, mudança, foi incluir um artigo 247 na Constituição. Ele dizia: leis previstas no inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 41, no parágrafo 7 do artigo 69, caraca, que confuso, estabelecerão critérios e garantias especiais. Ou seja, vai criar uma lei aí que vai colocar critérios e garantias. Leis previstas vão criar critérios e garantias especiais para o quê? Para a perda de cargo pelo servidor estável, que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas do Estado. Pronto. Agora sobre o estágio probatório, que é o outro ponto onde o cara tem que trabalhar para conseguir dessa incrível estabilidade, certo? Caraca, vamos dar uma olhada de novo para ver quantas páginas faltam. Falta uma, 2, 3, 4 páginas. Olha, deu 60 minutos. Eu achei que ia dar 60 minutos para todas as coisas, mas só deu para chegar até metade, né? Mas vamos continuar, né? Fazer um vídeo gigantão. Sobre estágio probatório. O período do exercício durante o qual, observada pela administração pública, é conveniência ou não permanência. Quer dizer, esqueci de fazer a pausa de 10 segundos, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Agora você fala: eu estou entendendo tudo que eu estou lendo. Eu tenho concentração perfeita em tudo que eu leio. Em tudo que eu leio, eu aprendo. Sou demais. Sei lá, louco, né? Bom, agora a frasezinha. Já passei no concurso do TRE São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do TRE São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e gabaritei a administração, que é o que a gente está estudando agora, loucão. Sobre estágio probatório, vamos lá. É o período de exercício durante o qual é observada
pela administração pública. A conveniência ou não de permanência do servidor no serviço público. Espirro. Não tô conseguindo espirrar. Bom, esquece então. Mediante a verificação dos requisitos estabelecidos no artigo 20 da Lei 8112. Vamos dar uma olhada na 20. Teve alguma mudança? Não, ele só fala na 20 não tem mudança não. Ah, não, tem sim. Tem uma mudança de 2019. Vamos ver o que está escrito aqui. 4 meses. Parece a mesma coisa. Tipo, tem uma listinha das coisas que são importantes nesse teste de estágio probatório, que é a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsividade. Ou seja, o cara trabalhar direitinho, né? Bonitinho. E não ser um mané. E no caput, que vide a emenda de número 19. Espera, número 19, essa aqui não é a que fica aparecendo toda hora. Da emenda 99? Não era essa 19? Então acho que não teve mudança não. Teve uma mudança no parágrafo 1, ele foi em 2008, mas só que essa apostila é 2009, então não tem nenhuma mudança aqui. E agora, o que eu faço? Eu leio a apostila ou leio o artigo? O meu artigo, né? Mais curto. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 24 meses, 2 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Sacou? Por isso que é meio confuso as coisas de quanto tempo o cara precisa para ter a estabilidade. Porque o estágio probatório ele só dura 2 anos, né? Depois, parágrafo 1, depois de todas aquelas capacidades que eu falei, parágrafo 1, os 4 meses antes do fim do período de estágio probatório, será submetido à homologação à autoridade competente uma avaliação de desempenho do servidor realizado por comissão constituída para essa finalidade de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento de respectiva carreira ou cargo sem prejuízo da continuidade e da apuração dos fatores enumerados no inciso 1 a 4 do caput deste artigo. 2. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo do artigo 29. 3. O servidor estável probatório servidor em estágio probatório, ele pode exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento. Sacou? Tipo, o cara tá lá trabalhando faz um ano, ele é todo mundo gosta dele, ele tem assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Daí a gente vai lá e coloca, tipo, ele já tem até um superior de administração, um superior que é perfeito para alguma função de direção, chefia ou assessoramento. Daí ele pode sim, o cara em estágio probatório pode ganhar, entrar e trabalhar como um cargo de direção, chefia ou assessoramento no órgão da entidade de lotação, claro, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, os cargos de provimento e comissão de um grupo de direção e assessoramento superiores, da EAS 2006, 5 e 4. Isso aqui eu não entendi, tá? E, parágrafo 4, os servidores em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 1, quer dizer, nos artigos 81, 1 a 4, 94, 95 e 96, bem assim afastamentos para participar de cursos de formação decorrentes da aprovação em concurso para outro cargo de administração pública. Sacou? Tipo, o carinha probatório, ele só pode. Ele tem direito a algumas. Ele passou no concurso, ele tem direito a alguns afastamentos de licenças. Basicamente, ele não pode, nunca pode pedir o afastamento por motivos pessoais, mas ele pode, acho que pode se afastar por doença em, por doença. Claro que o de doença é aquele, tem aquela prerrogativa de o cara ter trabalhado pelo menos por um ano. Ele pode se afastar também por doença da família, eu acho. E não lembro de mais nenhum. Mas eles estão numerados aqui, né? E o último parágrafo. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no artigo 83 e 84, parágrafo 1.
86 e 96 vem assim nas hipóteses de participação de curso de formação e será retomado a partir do término de impedimento. O básico aqui, eu me lembrei de uma, é que o cara pode se afastar para terminar curso. Mas que tipo de curso? Tipo o ensino superior, sacou? Para terminar a escola, sacou? Bom, no artigo 20 da lei número desse estágio probatório aqui, voltando. Daí ele fala, tem que ter assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa e produtividade e responsabilidade. São requisitos subjetivos que exigem a presença do servidor no serviço público para sua apuração. Segundo esse mesmo artigo, o prazo de avaliação será de 24 meses. Não aprovado, o servidor será exonerado. Ou, se estável, reconduzido a um cargo anteriormente ocupado. Esse é o principal, né? Estável, ele é reconduzido. Reconduzido, a pessoa vira disponível. O que foi com indisponibilidade, se for estável, ele é aproveitado novamente em outro cargo. Com a emenda constitucional de 98, traçou-se uma polêmica sobre o Instituto, olha aqui, Constitucional 1998, ou seja, aquela emenda que eu falei realmente era a que a gente aplicava em toda hora, né? Uma polêmica sobre a Instituto de Estabilidade e do estágio probatório no sentido de denominar. Reforma administrativa, haver alterado ou não o período de duração do estágio probatório de 36 meses. A dúvida surgiu porque, após a promulgada e citada emenda constitucional, o prazo para aquisição de estabilidade passou a ser de 3 anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo, e não mais de 2 anos, como era antes. A estabilidade, como se sabe, é garantia constitucional, e não deve ser confundida com o estágio probatório. Ou seja, o estágio probatório é uma coisa, estabilidade é outra coisa. Não confunda os dois. E a gente fica confundindo. Estágio probatório é uma coisa, estabilidade é outra coisa. Uma vez que não existe previsão expressa desse instituto no comando constitucional, pois este é uma figura jurídica criada por lei ordinária. A confusão se estabeleceu porque, no texto original da Carta Política, a estabilidade era adquirida em 2 anos. Parecia lógico, então, que o prazo de duração do estágio probatório determinado no artigo 20 também fosse de 2 anos. Ocorre que a lei não fala em 2 anos, a lei, mas sim em 24 meses, o que não significa necessariamente a mesma coisa. Assim, entenderam alguns que, 2 anos após o ingresso do servidor no serviço público, quando se tratasse do primeiro cargo por ele ocupado, havendo aprovação no estágio probatório, era simultaneamente adquirida uma estabilidade e confirmada a aptidão do servidor para um exercício daquele cargo. Todavia, cumpre ressaltar que jamais houve na doutrina ou na própria jurisprudência uma confusão entre estágio probatório e aquisição da estabilidade. Nunca houve uma confusão. Antes da emenda 19, a estabilidade era um atributo de servidor ocupante de cargo efetivo, de natureza objetiva, que se aperfeiçoava com o decurso do período de 2 anos, sem a exoneração do servidor, considerando-se então adquirida a estabilidade nos termos do parágrafo 4 do artigo 41 da Constituição Republicana. Introduzida pela emenda no 19, a aquisição objetiva de estabilidade não pode mais subsistir, pois a condição para a sua aquisição é a submissão do servidor a uma avaliação especial de desempenho, feita por comissão instituída para esse fim. Gostei dessa parte aqui final. Comissão instituída para esse fim, servindo a avaliação especial de desempenho, pois a condição para sua aquisição é submetida a essa avaliação especial. Ok, é uma condição para a estabilidade, mas você não ganha, é uma condição. Portanto, não mais sendo possível a aquisição de estabilidade pelo simples decurso do prazo de 2 anos, não mais se pode admitir que a aquisição de estabilidade seja um fato jurídico objetivo. Ao contrário, depende subjetivamente dessa aprovação na avaliação de desempenho para consegui-la. O estágio probatório tem por finalidade avaliar a aptidão do servidor para o exercício de um determinado cargo e assim aprovado em concurso e empossado no novo cargo,
O servidor terá de submeter-se obrigatoriamente à avaliação do estágio probatório. O tempo de serviço prestado em outras esferas de governo é irrelevante, até porque, inabilitado em estágio probatório, poderá o servidor ser reconduzido ao cargo que anteriormente ocupava. Pouco importa se o servidor ingressou no novo cargo estável ou não. A estabilidade existe pelo ingresso no serviço público, ao passo que o estágio probatório é a avaliação em cada cargo que o servidor ingressou, e o que vale dizer que o servidor estável pode ser considerado inapto para o exercício de novo cargo em que haja tomado posse. Interessante essa coisa aqui, né? Ou seja, é legal ter estabilidade, porque você pode, se você for foda, né, estudar para outro concurso, passar um concurso mó difícil, tipo de juiz, e não ficar estável, tipo, eu odeio ser juiz, você pode voltar. Legal, né? Não há, portanto, impedimento para que os prazos para aquisição de estabilidade e o período de duração do estágio probatório sejam coincidentes, embora tradicionalmente coincidem-se. Interessante, gostei dessa última frase. Não há, portanto, impedimento para que os prazos para que a aquisição de estabilidade e o período de duração do estágio probatório sejam coincidentes, embora tradicionalmente coincidem-se, o que não cria uma obrigatoriedade lógica para que assim o seja. Confuso. A confusão que alguns estudiosos traçaram reside em dois fatores. O primeiro fator é que, um tanto quanto curioso, é de que no endereço eletrônico da Presidência da República, lá no texto do 8112, diz assim: traz uma afirmação categórica de que o período de estágio probatório passou a ser de 36 meses por força da emenda 19. Mas muitas obras inadequadamente seguiram o texto exposto nesse endereço eletrônico, até mesmo pela sua superficial idoneidade. E o segundo fator é outro para a confusão. Ou seja, teve um tempo aqui que estava escrito 36 meses lá no treco da lei. O segundo fator para a confusão é que o artigo 28 da emenda 19 diz assim: uma regra de transição para a aquisição de estabilidade, dispondo que é assegurado o prazo de 2 anos de efetivo exercício para aquisição de estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo de avaliação, a que se refere o parágrafo 4 do artigo 41 da Constituição Federal. Depois, pacificando a confusão. Pacificando a confusão, a consultoria jurídica do Ministério de Planejamento, o Orçamento de Gestão, exarou um parecer, um MP, um conjur ou uma emenda constitucional, tudo ao mesmo tempo, chamado 0868-2.6 de 2001, que diz assim: desta forma, pode-se referir que o Constituinte não atrelou o período de 3 anos de efetivo exercício para aquisição da estabilidade ao de 24 meses. Sacou? A estabilidade não é de 3 anos, não está atrelada aos 24 meses do período probatório, que são só usados para a aferição de aptidão e capacidade do servidor por meio de estágio probatório. Não há de confundir que a estabilidade com o estágio probatório, porque aquela que se refere ao serviço público é uma característica de nomeação e é adquirida pelo decurso do tempo. O estágio probatório é um determinado ao servidor desde que o instante em que entra no exercício das atribuições inerentes ao seu cargo, para os fins de atenção, de aferição da aptidão e a capacidade por meio de aplicação dos pontos assinalados no artigo 20 da Lei 8.112. A estabilidade tem como característica principal o critério objetivo, isto é, o decurso do tempo, enquanto o estágio probatório, o critério subjetivo, a aferição de aptidão e a capacidade do servidor para o caso. Opa, finalmente terminou, né? Próximo ponto. Não há que se confundir, portanto, a estabilidade e estágio probatório. O citado parecer deixa bem claro a possibilidade da adotada. Eu vou pular essas partes aqui, estou com o saco cheio de ler isso. Pulando parágrafo, pulando 2 parágrafos, pulando 3 parágrafos. Pronto, terminamos a coisa de possibilidade probatória, né? O próximo capítulo se chama remuneração. Continua o vídeo com a remuneração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Não tô afim de ler a treco de sistema remuneratório, né? Eu vou dar aqui uma olhada, visualizada aqui com o Zoio. Vou ver se eu tenho interesse em ler sobre a remuneração. Tá falando aqui que tem mais um monte de emenda, tá. Tem principalmente as coisas dos artigo 37, as coisas da administração. As coisas que estão lá de remuneração que está lá no artigo 37 são tipo as bases do teto constitucional, fala um pouco do teto constitucional, fala das coisas que não pode ultrapassar uma porcentagem, pagamentos não podem ultrapassar 5%, sei lá o que, esse tipo de coisa, né? Porto oportuno. Eu vou ler esse parágrafo aqui da remuneração, porque ele está todo em negrito. Por oportuno. Agora, mencionamos quais os agentes públicos são utilizados como referência para o teto no setor público, conteúdo esculpido do próprio inciso 11 do artigo 37. Ele diz assim: proíbe-se que exceda. Essas coisas de teto já mudaram bastante, tá? Teve um monte de mudanças, então essa coisa da apostila tá com certeza desatualizada. Bom, tá escrito aqui, antigamente. Proíbe-se que se exceda o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo STF, aplicando-se como limite os dos municípios o subsídio do prefeito e nos estados do Distrito Federal o subsídio mensal do governador. Isso aqui tá certo, na questão de subsídios do prefeito e município, do governador. No âmbito do Poder Executivo, os subsídios dos deputados estaduais e distritais e no âmbito do Poder Legislativo, os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal no espécie dos ministros do STF e no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do MP e aos procuradores e aos defensores públicos. Cada tipo, ou seja, cada tipo de poder tem um teto, tem um cara que é o teto dele, sacou? Basicamente é isso. Pronto. Pulamos a remuneração. Agora sobre a acumulação de cargos. Acumulação de cargos. A gente já leu isso várias vezes. Bom, é basicamente tem os tecos aqui de acumulação de cargos é tipo professor com professor, dos professores, mas tem que ser professor. Não, pode ser qualquer tipo de professor, tá? Só que para essa coisa de ser importante de ser dois professores é que o professor pode ser, se ele for do ensino médio, fundamental ou infantil, ele tem aquele direito de 5 anos para aposentadoria mais cedo, certo? Bom, daí 2 de saúde, claro que com horários trecos, horários normais, emprego de saúde com os técnicos científicos, professor com técnico científico, é basicamente isso. Depois tem os trecos políticos, os caras políticos podem trabalhar em um técnico científico com um cargo político, desde que seja de vereador. E se for um cargo acima do vereador, não pode, só pode escolher entre um deles, mas você pode escolher entre o quê? Entre a remuneração que você vai ganhar, né? Não podem se acumular, essa coisa de acumulação também cai na coisa de aposentadorias, porque não pode, é impossível acumular aposentadorias, a menos que você faça duas aposentadorias, uma de RGPZ, uma do RGPS, ou do RPPS, né, que é do próprio servidor, e uma complementar. Você faz uma complementar que você mesmo pague uma parte do seu, droga, qual é a palavra? Da sua remuneração para eles fazerem essa aposentadoria, né? Também essas coisas de acumulação de cargos, já que falou da aposentadoria, existe uma hipótese que a aposentadoria pode acumular com alguma coisa. Pensou por morte? Não lembro. Vamos pular essa coisa de acumulação, não quero ler isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar algum parágrafo para ler. Então. Aqui, ó. Vamos ver se isso aqui parece certinho. As exceções à regra da acumulação de cargos, empregos ou funções somente são possíveis quando houver uma compatibilidade de horários. Assim, é permitido a acumulação de apenas 2 cargos
de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos privativos de profissionais de área de saúde com profissões regulamentadas. Nos termos do decreto 35.956, o cargo científico é entendido como aquele que, para seu exercício, existe o quê? Uma aplicação de um conhecimento específico ou artístico de nível superior, ou seja, um cargo que é necessário ter uma formação específica, né? Próximo capítulo é sobre os direitos sociais do servidor público civil. Isso aqui é interessante. Vamos ver. Pausa de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Direitos sociais do servidor público civil, determinado no parágrafo 3 do artigo 39. A aplicabilidade a servidores ocupantes do cargo público de diversos direitos sociais previstos no artigo 7 da Constituição Federal, a saber, salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com os reajustes periódicos que eles preservem seu poder aquisitivo, sendo sempre vedada sua vinculação para qualquer fim. Também é outro direito social, a garantia de um salário nunca inferior ao mínimo para os que percebam uma remuneração variável. É um direito social o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Tudo isso aí o servidor tem. O servidor também tem direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. O servidor tem direito ao salário família, pago em razão do dependente de trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. O servidor também tem direito à duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O servidor também tem direito a um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O servidor também tem direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% a do normal. O servidor também tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. O servidor também tem direito a uma licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. O servidor também tem direito à licença paternidade nos termos fixados em lei. O servidor também tem direito à proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. E o servidor tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e higiene. 33. E a última é direito do servidor também, um direito social, a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Não pode diferenciar por esses tipos de razões. Isso é preconceito e é racismo também. Próximo ponto sobre a seguridade social do servidor público. E eu não vou ler isso aqui, porque com certeza está tudo mudado, ou quase nada está mudado, porque eu acho que era tipo, essa mudança constitucional que teve aqui agora em 2019, 2018, 2020, foi tipo, aumentaram, colocaram um monte de parágrafos, no parágrafo 14, 13, tá. Bom, eu só vou falar aqui, se pergunte o que é, quais são as modalidades de aposentadoria, se pergunte quais são as percepções dos proventos dos carinhas, e quais são o que é uma aposentadoria especial. Agora vamos lá, para terminar essa coisa, faltam só 3 conteúdos. Sobre regras de transição. O que é isso? Em linhas gerais, a presente matéria trata de normas de aposentadoria direcionadas a servidores que já tenham ingressado nos quadros da administração pública quando do surgimento da reforma previdenciária. Ao tratar do assunto, tem umas emendas aqui, além de outros mecanismos aplicáveis, outras emendas, aqui diz assim: o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios incluídas nas suas autarquias e fundações que tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 98 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha cumulativamente as seguintes condições. 1, 2, 3... 3 condições para essa regra de transição. Isso aqui, agora entendi. Essas coisas de regra de transição é quando um carinha estava mudando para nova reforma previdenciária. Da Previdência. Daí, os carinhas que tinham
tipo, já tinham algum trabalho, estavam trabalhando antes de 98, antes da reforma, eles já tinham feito algumas coisas assim. E daí, imagina que na reforma da Previdência mudou algumas coisas, alguns requisitos que eles já tinham feito ou eles precisavam, vão ter novos requisitos. Daí por isso foram criadas regras de transição para esses caras poderem pedir aposentadoria. E a primeira regra é que 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. A segunda regra é a 25 anos de efetivo exercício no serviço público ou 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der aposentadoria. Para isso aqui são regras de transição para o cara conseguir ter uma aposentadoria vitalícia, ou seja, o cara ganha a mesma coisa que ele ganhava anteriormente. A terceira regra é a idade mínima resultante da redução relativa aos limites de aposentadoria voluntária e de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no item 1 acima, de 35 anos. E assim são essas 3 regras. Agora sobre o regime disciplinar. O que é o regime disciplinar? Em primeiro plano, temos traçados no regime disciplinar dos servidores públicos os direitos e os deveres consagrados em grande parte na Constituição Federal. Dentre os direitos incluentes os concernentes a férias, licenças, vencimentos e remuneração, os demais vantagens pecuniárias, assistência, direito de petição e disponibilidade e aposentadoria. Emprega com sentido preciso os vocábulos, vencimentos e remuneração usados indiferentemente na Constituição. Assim, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei. Sobre a remuneração, é o vencimento mais as vantagens pecuniárias atribuídas em lei. Sob o provento, é a retribuição pecuniária que faz jus ao aposentado. Sobre a pensão, é o benefício pago aos dependentes do servidor falecido. Daí, em relação a essas vantagens, a Lei 8.1.2.2 fala disso no artigo 49. Vamos lá ver o que está escrito no 49. 49. Não teve nenhuma mudança, mas ele só fala: além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais, né? Só isso que está escrito aqui. Mas poderão ser pagas ao servidor as gratificações adicionais previstas no artigo 61 também, bem como as indenizações de ajuda de custos diários e transporte, enquanto as gratificações e as adicionais se incorporam ao vencimento ou provento. As indenizações não poderão ser incorporadas em face de seu caráter de reembolso ou de despesa efetuada pelo servidor. Os deveres e proibições dos servidores estão disciplinados em estatutos próprios e o seu descumprimento enseja punição disciplinar. E, para terminar, falta 2 capítulos: as responsabilidades do servidor público e o processo administrativo. Sobre a responsabilidade do servidor público. Não estou com saco de ler isso. Mas ele fala aqui dois parágrafos. Uma fala de responsabilidade administrativa e outra fala de responsabilidade penal. Sabe que as coisas de responsabilidade basicamente sempre falam que uma responsabilidade não elimina a outra, mas elas têm efeito sobre a outra, tá? Bom, eu vou ler qual que eu leio. Eu vou ler a novinha, a interessante. A responsabilidade penal. A responsabilidade penal se caracteriza quando a conduta infracional do servidor se caracteriza como um crime no Código Penal. A responsabilidade criminal do servidor é apurada pelo Poder Judiciário e nos termos do artigo 126 do 8112. Vamos ver o que está escrito no 126. 126 foi mudado. Foi adicionado um artigo 126A, que foi adicionado em 2011. Vamos ver. O artigo 126 diz: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a inexistência do fato ou de sua autoria. Sacou? É isso que eu falei. Basicamente, aquela coisa que um afeta o outro. Mas isso afeta em coisas relevantes. Tipo, nesse caso aqui, em que um criminal fizeram a investigação e descobriram que não teve nem existência do fato. Ou o cara nem fez a coisa. Por isso, ele é absolvido. E essa absolução resulta em absolução da responsabilidade administrativa também. Sacou? Daí o 126A fala: nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade. Improbidade cai no treco.
que tenha conhecimento ainda em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Isso foi incluído pela Lei 12.527. A 12.527 não é a Lei de Acesso à Informação, ou seja, confesse coisas que você descobriu, né? Voltando. A responsabilidade da administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato ou de sua autoria, né? Bonitinho. Tá. A responsabilidade civil. E daí tem o parágrafo de responsabilidade civil que eu acabei de ler. A responsabilidade civil é de ordem patrimonial. Não tem um parágrafo de responsabilidade civil. E para terminar, o único parágrafo do processo administrativo. Mas é um parágrafo grande. Eba, terminando. É o instrumento. Para terminar, tem que fazer a pausa de 10 minutos, né? Nossa, 90 minutos já de vídeo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá! É instrumento indispensável para o exercício da função administrativa e não se confunde com o procedimento, que é o conjunto da formalidade que devem ser observadas e que se desenvolve dentro de um processo administrativo. Os processos administrativos se desenvolvem em 3 fases: a instauração, a instrução e o julgamento. Instauração, instrução e julgamento. Julgar. Instaurar, instrumentar e julgar. O processo, eu vou marcar isso aqui com marca-texto. Os processos administrativos desenvolvem 3 fases: instauração, julgamento e instrução. O processo é realizado por comissão disciplinar, que se caracteriza como um órgão estranho ao relacionamento entre funcionário superior e hierárquico, para garantir sempre uma impersonalidade. Por isso que tem que ser um grupo que é feito, convocados para isso. Os integrantes da comissão devem sempre ser servidores estáveis e não interinos ou exoneráveis ad nuntum. Eu não sei o que significa isso agora, me confunde. Não havendo elementos suficientes para instaurar esse processo, será sempre determinada previamente a realização de uma sindicância, que é uma... A sindicância, ela aparece toda hora de processos administrativos, ela é a investigação básica para quando querem fazer uma pena de suspensão ou uma repreensão. Se, além da infração administrativa, o fato constituir ilícito penal, a comissão processante deverá comunicar o fato à autoridade competente, fornecendo-lhe os elementos de instrução de que concluído o processo pela absolvição ou pela aplicação de penalidade, cabem, neste último caso, o pedido de reconsideração e os recursos hierárquicos, além da revisão admitida à legislação estatutária. Parabéns! Terminou! Deixa eu fazer... Uma pena que não tem animaçãozinha de parabéns. Eu acho que tem uma animaçãozinha de fogo. Não consigo ativar a animação de fogo. Tchauzinho! O próximo conteúdo de TRE vai ser tipo regime jurídico. Vai ser, tem a lei 8.1.2 aqui. Tchauzinho!